Primeiro que eles, de alguma maneira, têm mostrado que eles têm uma grande qualidade. Eles podem, de alguma maneira, substituir muitas vezes os métodos alternativos e é isso que nós temos avançado justamente e os nossos resultados têm mostrado isso, que nós podemos estudar virulência, eficácia de drogas nesses modelos. Então isso faz com que a gente reduza um grande número de animais, principalmente os mamíferos, que esse é o grande foco, que a gente diminua esses animais. Então, isso faz com que, por exemplo, se você está estudando uma eficácia de um determinado fármaco ou de uma substância natural que nós estamos pretendendo se tornar um fármaco, nós podemos, então, reduzir muito. Com isso também, além do problema ético, nós também reduzimos em termos de custos, porque manter hoje um animal em biotério, animais, por exemplo, como ratos, camundongos, coelhos, é, de alguma maneira, bastante caro. A OECD tem trabalhado principalmente para substituir esses testes. Então, nós temos hoje cerca de 17 que vão ser aqui utilizados, que já estão sendo então trabalhados para substituir determinados grupos de testes, mas a gente sabe que na Europa são 170 testes. Então, hoje nós temos que introduzir de alguma maneira para que a gente tenha aqui competências trabalhando com essas metodologias que nós não tínhamos, ou tínhamos muito poucas, e isso faz com que o Brasil possa, então, ter competência para competir também em termos de empresas que vão disponibilizar esses produtos nos mercados internacionais. Porque o que acontece hoje é que a maioria tem que utilizar laboratórios no exterior, e já o faziam, para aprovar determinadas substâncias, principalmente na área cosmética. E hoje, principalmente com a balança comercial aí mais favorável, verifica-se que essas empresas estão procurando laboratório mais desfavorável para fazer os testes lá fora, que estão mais caros, por causa do dólar, por causa do euro. Então, o que acontece? Nós temos que ter competências aqui dentro. Eu acho que de uma maneira muito inteligente, então, o governo federal tem aí abraçado essa ideia e, junto com, então, todas as agências reguladoras, trabalhado no intuito de incluirmos, então, esses testes num tempo bastante curto, para que nós possamos também disponibilizá-los para as empresas, para aqueles que estão trabalhando dentro das universidades e assim por diante. Pesquisa não é barata, né? Quando a gente verifica, principalmente para fazer um teste para um lançamento de um produto, tanto na área cosmética como, por exemplo, na área farmacêutica, de uma maneira assim, mais para a área, então, de medicamentos, não é barato. Isso a gente tem visto, né? A gente acompanha aí a literatura e essa dificuldade é justamente porque o número de testes, né, e o número de sucessos, você parte aí de 10, 30 mil, às vezes, substâncias que você está testando para chegar a uma. O que acontece é que a universidade, ela tem linhas de pesquisa que são voltadas, por exemplo, na nossa faculdade, voltadas justamente para desenvolvimento de produtos. Nós temos aí hoje uma linha que é justamente para desenvolver, principalmente, nós trabalhamos com antifúngicos, então a nossa procura é nesse sentido. E, óbvio que é uma área que é dentro das chamadas doenças negligenciáveis. Então, nós temos sim que a universidade abraçar essa ideia de tentar aí compensar uma indústria que muitas vezes não tem olhar para isso porque não tem lucro, né? Tanto que é verdade que nós temos aí pouquíssimas drogas antifúngicas lançadas nos últimos anos, comparados, por exemplo, com drogas antibacterianas, né?